Bom, estudos para concurso para a Lesp sobre administração. Vamos lá. Primeira questão. Assinale a opção que indica atividade inerente à função administrativa chamada de organização. A resposta é... Tinha várias questões... Era uma questão de enunciados, que não de alternativas. A primeira a certa é distribuição dos processos de trabalho em departamentos. Isso é uma função administrativa de organização. Daí agora pergunta o que é a prova de administração. Provas com conteúdo administrativo, basicamente, ou eles usam o PD, CO, que é o Plan, Do, Checked. Falei errado, esse aqui não é o PDCO, não. É o planejar, direção, organizar. Caraca, faz só um pouquinho de tempo, faz acho que umas 2 semanas que eu estudei isso, mas já esqueci, né? Que triste. Bom, basicamente tem 3 esquemas básicos que sempre caem em todas as questões da administração, que do conteúdo que é de administração de concursos. É o PDCO, é o estratégico, tático, operacional, ETO, planejar, direção, operacional, controle. Você é controle. Planejar, direção, controle. Controle é muito treco. E esse aqui é o que falou agora nessa questão, organização, PDCO, né? Que estava certo? Bom, só porque eu não estava lembrando as perguntas, os outros trequinhos que eu tô achando que estava errado. Bom, daí, a distribuição dos processos de trabalho em departamentos, definição, divisão de futuro e da instituição e dos valores a serem cumpridos pelos empregados. A criação do sistema de monitoramento dos prazos de qualidade dos serviços prestados. A realização de reuniões para orientação sobre execução de atividades de busca. Espera, eu comecei a ler outras alternativas, mas não expliquei nada, então não faz o menor sentido, né? Basicamente, a primeira questão, essa questão está perguntando se você lembra alguma coisa de organização. Se você lembrar basicamente o contexto de organização, você vai entender. O contexto da organização é trecos de como os trecos estão organizados mesmo. Departamentos, se é organizado hierarquicamente, verticalmente, horizontalmente, esse tipo de coisa. Bom, a distribuição dos processos de trabalho em departamentos é um tipo de função de organização. Depois disso tem divisão de fusão de futuro, instituição dos valores a serem cumpridos pelos empregados. Daí, como eu disse, aqui é PDCO e é usado em quase muitas questões do administração. Daí isso aqui é estratégia. Criação de sistemas de monitoramento dos prazos de qualidade dos serviços. Monitoramento, na verdade isso aqui eu estou confuso se é direção ou é controle. Normalmente monitoramento você pensaria em controle, mas criar, aqui está falando criar, né? Será que é direção? Bom, o quarto é realização de reuniões para orientação sobre execução, realização de reuniões para orientação sobre a execução de atividades na busca de engajamento e alcance de resultados. Realização de reuniões para orientação sobre execução de atividades de busca de engajamento e alcance de resultados. Ou seja, isso aqui é mais um tático, tipo os administradores indo, ou seja, isso aqui é direção. E o último era uma avaliação de metas alcançadas em cada departamento de organização. Isso aqui é, obviamente, controle. Daí aqui tem uma estratégia, tem um controle. Daí tem dois que a gente está confuso entre direção e controle, né? Próxima questão, uma de julgar certo e errado. Planejamento estratégico. Daí aqui já vai a segunda coisa que eu falei que mais cai nessas questões administrativas. As questões de estratégia, tática e operacional. Diferenciar entre eles, basicamente, o nível de conhecimento que cada um tem que ter, esse nível de especialização e as ambiguidades. E quem é que está em cada lugar. Bom,
O planejamento estratégico é um dos princípios da racionalidade administrativa. Você quer que seus executores tenham alto nível de habilidades técnicas. Daí isso aqui está errado. Porque quando faz essa coisa, explicação de estratégia, do nível estratégico ou do planejamento, porque também essa coisa do planejamento também se separa com essa coisa de níveis, são praticamente a mesma coisa. Quando ele fala de planejamento, ele fala planejamento estratégico, tático e operacional. Mas também as coisas de níveis hierárquicos também se chamam estratégico, operacional e técnico, são praticamente a mesma coisa. Tipo, o contexto deles torna tudo igual. Daí, tá falando aqui de quem quer os conhecimentos. Tá falando do nível de conhecimentos. No contexto de planejamento, tem essa informação sim, aparece às vezes, e é que o nível estratégico, o conhecimento deles são ambíguos. Daí vai separando em cada um. O nível de estratégico são conhecimentos teóricos, sabe? É tipo, a pessoa vai lá e conhece teorias e vai fazer teorias, porque não dá para prever o futuro. Mas eles querem prever o futuro, criar metas e estratégias, entendeu? O futuro não é certo, então eles só usam um conhecimento teórico para fazer as coisas. Depois, no operacional, que é técnico. O técnico é tudo certo, entende? Então tá tudo perfeito. Não tem, tipo, como uma imprevisibilidade do futuro. Você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Esse é o nível técnico. Ele tá lá no nível de planejamento operacional. E depois tem o nível tático. Que às vezes acho que o tático tem, sim, uma prerrogativa de outro nome, outro nome para confundir as pessoas. Daí o tático, ele tem as funções administrativas, ele tem necessita de habilidade de recursos humanos, sabe? Ou seja, a habilidade de conseguir distribuir as pessoas, porque ele é o cara administrativo nível tático. Entendeu? Daí, isso tá aqui errado. Daí, olhando aqui, o gabarito diz que não se chama teórico, é mais conceitual, mas teórico e conceitual é praticamente a mesma coisa. O nível tático é relações humanas e o operacional que é técnicas. Acertamos, né? Daí, a terceira questão diz, a abordagem da administração orientada pelo entendimento de que as características ambientais condicionam as características organizacionais é baseada na teoria. Daí, isso aqui é uma questão difícil, porque tá falando de certas de teorias de administração e você tem que lembrar o básico de cada uma delas. Daí ele está falando de características ambientais, mas daí você tem alguma noção do que é o caráter ambiental? Na verdade, a maioria das pessoas não vai entender isso. Eu só sei por causa que fiz umas questões sacas. Eu tenho, que na verdade eu nem sei, mentira, não sei, mas eu tenho uma ideia. Basicamente, as características ambientais são relacionadas com a vida da pessoa. Tipo, se ela tem moradia, se ela tem comida e se ela tem... Tô falando errado, isso aqui tá muito errado. Eu tô me confundindo. Vamos pular só para ver o gabarito. Daí era a teoria neoclássica. Interessante. Mas eu nem quero descobrir por quê. Próxima questão. O planejamento estratégico das organizações governamentais. Falou do tipo de organização aqui. Tem foco no curto prazo em tarefas e em operações cotidianas. Daí se lembra que o planejamento estratégico é sempre longo prazo. Daí, mesma coisa, hierarquiazinha básica. Longo, estratégico. Médio, tático e curto prazo operacional. Tá errado aqui. Outra de julgar. Com relação ao uso de técnicas de planejamento e gestão estratégica, julgue os itens a seguir. Há perspectivas financeiras, cliente e processos internos e estratégicos de crescimento só podem fazer parte do mapa estratégico de um BCSC. O que é um BSC? É um balanço... BCC é um Balance Scorecard. Balance Scorecard é um aparelho de estratégico administrativo. Voltando, porque eu não entendi o que eu quero para entender. Com relação ao uso de técnicas de planejamento e gestão. Tá, técnicas. Ele está falando do BSC, certo? As perspectivas financeiras, julgue aqui, as perspectivas financeiras do cliente, processos internos e aprendizado e crescimento podem fazer parte do mapa estratégico de um BSC. As perspectivas financeiras, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento podem fazer parte do mapa estratégico de um BSC.
Ou seja, nessa questão aqui eu tinha que saber o que é o BCC e quais são os componentes dele. Ele fala perspectiva financeira, cliente, processos internos, aprendizado, crescimento, tá. Dá para entender tudo isso com o BSC, o Balanced Scorecard? Pelo que eu entendo, o Balanced Scorecard você verifica o crescimento financeiro do treco. Mas não tenho a menor ideia se dá para ver tudo isso coisas aqui. Então, parece que é o Balanced Scorecard, é um ciclo de de da de aprendizado. É assim, tem as perspectivas que estão falando aqui, tá certo. E é um ciclo de aprende, vai para os processos de aprendizado, vai para os processos internos, daí vai para os clientes, que eles dão um feedback e cria, e daí vai ver e do cliente e volta, porque o cliente é que entrega a perspectiva financeira, entendeu? Parece que esse é o treco e eu nunca tinha estudado isso, então é interessante. No caso, próxima questão, no caso das decisões programadas tornam-se com base em julgamentos pessoais, uma vez que estas decisões são demandadas em condição. Volta, tá escrito, eu falei errado. No caso das decisões programadas, ou seja, decisões que estão programadas para serem feitas tipo em períodos, tipo demissões, contratações, entendeu? Decisões programadas, ele fala, tomam-se por base de julgamentos pessoais. E obviamente isso está errado. Uma vez que essas decisões são demandadas de condições nas quais o ambiente é estático. Programadas são estático e estático está errado também. Na verdade, eu acho que dá para ser programado com estático, mas com alto grau de certeza. Tá certo, mas não são opções. Bom, falando o que erro aqui é basicamente aquela coisa de julgamentos pessoais, nada a ver, tá? Próximo, uma de alternativas. O gestor de um órgão público exerce sua liderança sobre a equipe por meio das sessões de conhecimento público nos trabalhos realizados pelos servidores, troca de favores pessoais e premiações. Nessa situação hipotética, o tipo de poder exercido por esse líder se dá mediante, ou seja, é um tipo de questão de administração de liderança. Para comentar, as questões de administração normalmente são separadas em uma questão de teoria, só para te ferrar, para ver se você estudou as teorias. Daí cada banca tem uma preferencial, então normalmente você só estuda a preferência e depois dá uma bisoiada nas outras para criar só tipo algumas palavras-chave para você se associar. Segundo, você tem que estudar as coisas do planejamento estratégico, tático e operacional, que basicamente copia e cola para todos os tipos de trecos que repetem esses nomes. Estratégico, tático, operacional, repete e fica colando em tudo para todo canto. E o PDCO, que é o planejar, a direção, o controle e a organização. Esse aqui é o mais importante, o PDCO. Daí nesse cara aqui, cada um deles vai separar em vários ambíguos, contextos ambíguos, mas normalmente dá para você acertar só de contexto. Interessante, né? Outra, e depois desses carinhas que eu falei, o resto é tudo tipo de recursos humanos, o atendimento, coisas que normalmente dá para entender às vezes, quer dizer, quando ele é fácil dá para entender só com bom senso, e quando é difícil eles falam desse tipo essa questão aqui. Eles dão o nome de algum treco, alguma pessoa ou grupo e equipe com um treco teórico que você nunca vai saber na vida, nunca precisar na vida. E esse é um desses casos. Num trecos dessas questões de recursos humanos, apareceria sobre a administração de GRU, de equipes, os líderes dessas equipes. E daí tem uma listinha de líderes e você tem que identificar com o contexto do enunciado qual que é o líder, né? Nesse caso aqui era o gestor de um órgão público exerce sua liderança sobre a equipe. Daí, esse aqui não tem desnecessário. Daí fala, por meio de ações de reconhecimento público dos trabalhos realizados pelos servidores, ou seja, ele cria reconhecimento público dos trabalhos realizados pelos servidores. Ou seja, ele faz com que as pessoas tenham reconhecimento. Ele conhece as pessoas, entendeu?
E o segundo enunciado diz troca de favores pessoais e premiações. Ou seja, ele é o gestor que aplica liderança não controlando os trecos, mas dando presentes. Ou seja, é um cara de, de presentes, droga, como é que eu falo? Na verdade, viu? Tipo, você não vai lembrar as coisas dos trecos, então, já que essa aqui é de organizado, tá sorte, eu posso ver se der alguma coisa que pega aqui com essa coisa de recompensas. E, caraca, o primeiro anunciado com certeza é a resposta. Tá escrito recompensa. Com certeza é um líder de recompensa, né? Mas, problema, eu não lembro o nome desses líderes, então não daria pra dizer certeza, né? Então vamos ler as outras alternativas. Daí tem coerção. Sabe o que é coerção, né? É assim, maldade. Mentira. É só usar o poder hierárquico que você tem, no caso aqui de seria um líder de gestão pública, para corrigir a equipe a fazer certas coisas que seriam as atribuições dele. Tem a competência, nesse caso aqui, obviamente o líder se lidera por exemplo, ou seja, ele mostra que ele é competente no trabalho da equipe e vai liderando o grupo por essa competência. Depois tem o líder de informação, e esse aqui eu não tenho a menor ideia se existe ou se isso aqui é só uma loucura aqui. E o delegação, esse cara aqui é o líder que é bom nos recursos humanos. Ele vai lá e na equipe dele tem um extra de equipe, só para comentar, que o ponto das questões de equipe e grupo é separar os dois. Daí o grupo só tem ele é meio ambíguo, mas a equipe tem uma finalização, ou seja, quando o grupo é feito, ele pode acabar continuando por um tempão, sem não terminar nunca, né? Mas enquanto a equipe, ela foi criada para um fim específico. E daí, ela é criada, demora para ela ser criada, e quando termina o fim específico dela, ela é terminada, entendeu? Daí uma das questões das equipes também, só para comentar, é que as desvantagens e vantagens de cada um deles. As desvantagens e vantagens dos grupos e as desvantagens e vantagens das equipes. O extra de equipes é que tem algumas questões que dão nomes zoados para as equipes, você tem que lembrar eles. Bom, chega de estrecos. Obviamente a questão é de recompensa. Acertamos com gabarito verificado. Próxima questão. Entre os estilos de liderança, o democrático, daí esse aqui é o democrático. Você lembra que é democrático é a opinião dos outros vale para a decisão final, entende? Ou seja, a votação. Daí, entre os estilos de liderança, o democrático é, em regra, mais eficaz. Está escrito mais eficaz. Para o quê? Para as instituições públicas alcançarem melhores resultados operacionais e maior qualidade de atendimento. Mas não tem certeza disso. Cada coisa é dependente do treco. Não é o mais eficaz o estilo democrático, tá? Segundo, está assinada a opção que apresenta o arranjo organizacional que tem como vantagem o fato de as decisões serem tomadas mais rapidamente pelos próprios executores. Arranjo organizacional que tem como vantagem o fato de as decisões serem tomadas mais rapidamente pelos próprios executores. Daí, o que significa isso? Bom, obviamente ele está falando dos trecos nível operacional, quando a direção para fazer as decisões está no nível operacional, que é o nível base da pirâmide hierárquica, é mais rápido, né? Ao invés de ter que pedir para os superiores e tudo os trecos. Mas até que era uma questão que você tinha que diferenciar o nome desse aqui. Tem o tipo de diferenciação, formalização, integração, centralização e descentralização. Normalmente eu pensaria em descentralização, que é tirar o poder da centro, que, ou seja, antes essa pessoa tinha que sempre perguntar para o centro se ele podia fazer isso. Mas já que foi tirado descentralizado, ele tirou o poder do centro e está com ele mesmo para ele fazer essa decisão. Então ele não tem o processo de ir e fazer a pergunta lá se pode. Então eu virei no aquele capítulo e deu certo! O que será que é diferenciação, formalização, integração e centralização? Quer dizer, a centralização obviamente é colocar, é ao contrário de centralização, é colocar tudo em um poder só, um decisório só. Próxima questão. Assinale a que indica o tipo de departamentalização. Departamentalização, departamento.
Essa coisa de centralização, descentralização e departamentalização é diferente, tá? E departamentos é criar vários setores, tá? Que tem como vantagem a maior especialização de pessoas e como desvantagem a pouca interação interdepartamental. Uma opção que indica um tipo de departamentalização. Eu nem sabia que, nem lembrava que tinha tipos de departamentalização. Bom, departamentalização por processo, que vai ser especialização. Processo é uma especialização, departamentalização funcional é uma especialização, clientela errado, base territorial errado, por produto errado, funcional. Na verdade, para mim, se eu pensasse no ambíguo da minha cabeça, eu escolheria o departamento de base territorial. Por quê? Tipo, a equipe que vai estar lá nessa base territorial específica, ela vai ser especializada só para essa base específica lá. Ela não vai interagir com outros tipos de outros caras de outras áreas, e só vão se especializar para atender desse área aqui. Eu acho que com esse contexto, mas nisso normalmente não seria esse tipo de resposta, né? Normalmente de contexto teria uma funcional ou um processo, mas para mim, da força de vontade, eu queria escolher a base territorial, né? Já que tá, essa aqui é uma questão que a gente não tem ideia, vamos ver só o gabarito. E a resposta é funcional. Eu também pensei nessa, né? Mas eu resolvi escolher a força de vontade. A especialização funciona, sabe? Extremamente especializado. Pouca interação também. A motivação, uma próxima questão, certo lugar, certo errado. A motivação manifestada pelo líder de uma equipe é atributo suficiente para que a equipe alcance resultados de maneira satisfatória, ou até mesmo consiga superar o resultado esperado. Isso está errado. A manifestação não é suficiente e não é garantia, né? Vamos lá de novo. A motivação manifestada pelo líder de uma equipe é atributo suficiente. Olha, primeiro, aqui está atribuindo a motivação só para o líder, e isso com certeza não é suficiente, né? A motivação tem que ser a equipe inteira. Alcance resultados de maneira satisfatória. O seja, está totalmente errado, né? Até mesmo consiga superar o resultado. Daí, aqui no gabarito, já está mostrando que está totalmente errado, mas tem aqui no gabarito também tem uma explicação do que são os atributos para criar o que falou aqui, sabe? Resultado satisfatório ou superar, ou superação. Satisfatório e superação é necessário, primeiro, motivação, segundo, habilidade, a equipe tem a habilidade necessária para finalizar o treco, e o terceiro, ter a oportunidade. Acho que é assim, quando tem motivação, ele tem a equipe pode ficar no geral. Quando tem habilidade, o treco vai ser satisfatório. E quando tem a oportunidade, o treco vira o resultado, supera os resultados, né? Esse de oportunidade é ambíguo, né? Bom, próximo, de jogar certo e errado. De acordo com a teoria dos dois fatores, essa teoria, né? Para motivar um grupo de empregados que se encontram desmotivados, a organização deverá, além de promover melhorias no âmbito físico, nos relacionamentos interpessoais e nas condições de trabalho, fornecer-lhes reajustes salariais e benefícios. De acordo com a teoria dos dois fatores, para motivar um grupo de empregados, a coisa dos dois fatores é ou é o X e Y ou é o treco do motivações. Ou é o treco orgânico e. Droga, esqueci o nome dos outros trecos do outro tipo de teoria que tem motivações. Bom, daí, para motivar um grupo de empregados que se encontrem desmotivados, a organização deverá, além de promover melhorias no ambiente físico, nos relacionamentos interpessoais e nas condições de trabalho, fornecer-lhes reajustes salariais e benefícios. Daí, ou seja, ele fala aqui, o que está falando aqui? Os caras estão desmotivados, isso é o fato. Daí ele fala, aqui você tem que saber em que tipos de ações, de acordo com a teoria de dois fatores, poderiam ser usados para melhorar a motivação. Daí eles dão aqui melhoria de ambiente físico, isso dá sim melhoria de ambiente físico, o ambiente físico é um fator motivacional.
Tipo, os caras não gostariam, não gostam, ninguém gosta de trabalhar num lugar horrível, nojento, ou que é todo quebrado, ou que não, nem dá pra trabalhar direito, entende? E nos relacionamentos interpessoais, tipo, promover melhorias em relacionamentos interpessoais é interessante, né? Interessante como é que eles vão fazer isso. Mas também motivaria o grupo. E nas condições de trabalho também melhoraria. É um treco motivacional. E fornecer ajustes salariais e benefícios. Esse aqui é também. Mas ele, acho que na teoria dos fatores, não é muito. Não é o que mais importa. Salários motiva e benefícios são os trecos de garantia de saúde do grupo. E aí, aqui ó, não era o XY aqui, mostrando o gabarito. Isso aqui mostra que isso aqui tá errado. Bom, na verdade eu nem julguei se isso aqui tá certo ou errado, eu só falei os motivos que eles deram, né? Eu devia ter pensado mais. Bom, na teoria dos dois fatores, aqui no gabarito tem as palavras que eu queria lembrar, que era motivo, fator motivador e o fator higiênico. Daí o que que é assim? Nesse treco dos fatores que separem higiênico e motivador, o higiênico era aquela coisa de saúde que eu queria lembrar. O higiênico são coisas que criam a estabilidade da vida da pessoa. E quanto os motivadores são as coisas que são ambíguas, sabe? São teóricas. Ou seja, o higiênico é coisas físicas que são palpáveis e que acontecem para a sobrevivência da pessoa, enquanto que os motivadores são coisas do futuro, teóricas e pessoais, entende? Emoções. Aí, nesse caso aqui, tem uma pegadinha, porque todos os trecos aqui são coisas de são coisas da teoria, ou seja, estava tudo certo. Só que nem todos são motivadores. Uma parte desses caras são coisas de higiênicos, tipo os salários e benefícios, que é uma coisa física, você ganha eles e eles fazem parte da sua sobrevivência, eles são higiênicos. Depois aqui tem o promover melhorias ambientais de ambiente físico. Isso também não é motivador, isso é higiênico. Os relacionamentos interpessoais, na verdade, não tenho certeza se dá para ser a diferenciação entre ele higiênico ou motivador. Porque, como eu disse, é meio ambíguo. Eu não sei o que uma organização daria para fazer para tipo, de mexer no motivar com relacionamentos pessoais. E nas condições de trabalho, obviamente, esse aqui também é higiênico. Porque a própria organização pode fazer a mudança lá no contrato e trecos. Nas condições de trabalho é físico, ou não é pensamento da própria pessoa. Ou seja, a maioria dos caras aqui, na verdade, provavelmente é tudo mesmo. Todos eles são tipo tecos higiênicos e não tipos motivadores. As coisas que seriam motivadores seriam coisas tipo promoção, a evolução da carreira, coisas que a pessoa desejaria para ela mesma. Esses são os motivadores. Depois disso, questão de certo e errado, os membros de um grupo de trabalho têm funções mais que bem definidas que os membros de uma equipe. Uma vez que em uma equipe as tarefas são mais intercambiáveis e os objetivos são definidos em termos de tempo. E isso aqui é como eu disse, nas questões de administração, tem várias questões de diferenciar grupo e equipe. E eu acho que isso aqui está ao contrário. Os membros de equipe que têm funções mais bem definidas, porque se lembra que eu disse que a equipe tem uma finalidade extremamente certa, exata. Enquanto que o grupo é mais ambíguo e às vezes eles podem, enquanto a equipe seria terminada assim que a missão fosse completada, o grupo poderia acabar continuando por um tempo. Ou seja, as funções dos grupos não são bem definidas, enquanto que as da equipe são mais bem definidas para que eles completem a missão mais rapidamente, né? Mas deixa eu verificar. Tá errado. Legal. Acertamos. Próxima questão de julgar. O trabalho conjunto, a comunicação aberta e o relacionamento interpessoal intensivo entre os membros são características que contribuem para a obtenção de desempenho elevado em equipes. De novo, essa aqui a gente pode usar aquela questão anterior, né? Tinha 4 carinhas básicos para criar o... Não, só tinha 3, né?
Daí tinha o operação, motivação. Não. Tinha motivação, tinha oportunidade. E qual era o cara do meio? Tinha habilidade. Isso. Então vamos lá. O trabalho conjunto, a comunicação aberta. Trabalho conjunto. A comunicação aberta e relacionamento interpessoal intensivo entre os membros são características que contribuem para a obtenção de desempenho elevado em equipes. Desempenho elevado em equipes, trabalho conjunto, daí cria a sinergia, certo? Comunicação aberta, sinergia, relacionamento interpessoal intensivo. Interpessoal intensivo, essa frase aqui está me confundindo. Então, vou dizer que está errado, só para camuflar. Então está errado. Mas se eu respondesse ambiguamente, isso aqui estaria certo, né? Parece certo. Então, tá certo. É a partidária, flexibilidade, criatividade e clareza aumentam os trecos da equipe. Bom, próxima questão de opções. Um modelo de avaliação com um foco específico de identificação e eliminação de erros de formulação e desempenho de políticas públicas antes de sua implementação é denominado de avaliação e eu já fiz uma questão dessa e não lembro o conteúdo. Não sei que tipo de avaliação será essa. Vamos tentar chutar isso aqui, já que é desse tipo de questão que eu não tenho a menor ideia do que é. Vamos criar uma imagem aqui. Mas o problema é que não dá para fazer isso normalmente na questão, na prova, né? Modelo de avaliação. Tá. Foco específico na identificação de e eliminação de erros de formulação. O que ele quer? Eliminação de erros. Tá. E de desenho em políticas públicas. Eliminação de erros. E que também criar políticas públicas antes da implementação, antes que elas sejam implementadas. Ou seja, eliminar os erros no presente, no passado, entendeu? No passado, antes de serem implementadas as coisas. No plano, na etapa de planejamento, entendeu? Consegui identificar. Basicamente, esse treco aqui vai avaliar um modelo de avaliação que vai avaliar o treco antes de começar. Tipo, vai verificar coisas que podem causar erros, tentar encontrar coisas que causam erros, né? E a denominação dessa avaliação é ex post, obviamente, ex post. Normalmente você pode pensar que ex é antes, mas eu acho que ex post é depois. De processos, avaliação de processos. Daí a avaliação de desempenho é depois. A avaliação de custo-efetividade pode ser. Acho que essa aqui pode ser no meio. Droga, essa aqui eu tô confuso. Qual é a etapa dela? Depois, processos. A avaliação de processos, ela é durante. O ex-ante e o ex-post eu não tenho a menor ideia do que eles são, né? Então vamos de custo-efetividade. Vamos não escolher as coisas que a gente não tem ideia e vamos escolher as coisas que a gente não tem certeza. Daí parece que o ex-post ele é no futuro. O ex-ante, prévio e preliminar, ele é do passado. Bom, se você pensasse com ex, de normalmente é de antes, né? E de antes, daí daria para entender. Se você usasse português, você poderia escolher essa aqui, mas eu não quis escolher uma questão que eu não tenho nem ideia. Nunca vi nenhuma opção, né? Bom, e depois tem o simultâneo, presente, futuro e passado. Consegui identificar o treco direitinho. Daí essa coisa aqui do custo-efetividade, só para falar, ele é o do... Ele é ao mesmo tempo, é simultâneo. É o presente que a gente escolheu. Outra de julgar, o controle de ação organizacional objetiva exclusivamente a questão de falhas ou erros existentes. A organização, controle. Olha de novo aqui, ó. É o PDCO, é a parte do controle. Tá. O controle de ação organizacional objetiva exclusivamente, daí quando eles exclusivam alguma coisa, normalmente é errado, tá? Objetiva é exclusivamente a correção de falhas ou erros existentes. Correção de falhas ou erros existentes. Isso está errado. Não é exclusivamente. Por questão, no âmbito das organizações, a comunicação é afetada por ruídos que podem ser alterar a ordem intérprete para a mensagem transmitida na forma imprevisível e suas passíveis de uma resolução de uma redundância. Essa questão de comunicação, as professoras ensinam, mas na verdade não cai muito
Elas caem quando aparece questão de atendimento, sabe? No âmbito das organizações, a comunicação é afetada por ruídos que podem alterar ou deturpar a mensagem transmitida de forma imprevisível e são passíveis de redução por meio de redundância. São passíveis de redução. Daí, aqui tem um problema para mim. Eu mesmo. Eu não sei se outras pessoas, quais outras pessoas não tenham esse problema. Eu não entendi o que ele quer dizer aqui. Eu não entendi o português, meu. O português está me confundindo. Mensagem transmitida de forma imprevisível. Daí tudo isso aqui é uma coisa, obviamente, ruim. Mas ele fala, e são passíveis de redução por meio de redundância. O que isso significa? O que isso significa? São passíveis de redução. Redução do quê? Da imprevisibilidade? Da deturpação? Redução por meio de redundância? Está falando que os ruídos diminuem por causa de redundância? O que ele quer dizer com redundância? Viu? Essa aqui tem umas questões que não dá, que às vezes eu não consigo identificar. Não consigo dar noção para elas. Bom, parece que vem do gabarito, está certo. Parece que pode-se diminuir os ruídos com redundância. Na verdade, eu não tenho a menor ideia do que quer dizer redundância. Próxima questão. Em contexto organizacional, a comunicação ocorre quando se tem envio de informação exclusivamente por uma pessoa a outra. Comunicação ocorre quando se tem um envio de informação exclusivamente de uma pessoa a outra. Isso está errado. No contexto organizacional também há comunicação entre órgãos, entende? Pessoas jurídicas. Claro que a pessoa que interpretar o treco vai ser uma pessoa física, mas não é simplesmente assim, não. Está errado. E também, você pode também dizer que não, de uma pessoa ela pode se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. Não precisa ser exclusivamente por uma pessoa. Está escrito exclusivamente por uma pessoa, então está meio estranho aqui. Então está errado, e o gabarito está errado, acertamos. Próxima questão. Embora as indústrias possam ter departamentos ou gerenciais destinados ao controle de qualidade, essa é uma responsabilidade de todos os integrantes da organização. Embora as indústrias possam ter departamentos ou gerências destinadas ao controle de qualidade, essa é uma responsabilidade de todos os integrantes da organização. Ou seja, qualidade, responsabilidade de qualidade, é isso que está, quer dizer. O que está querendo iniciar é dizer, todo mundo é responsável pela qualidade final, certo? E isso eu diria que em contexto está certo, sim. Vamos ver o gabarito. Tá certo. Daí apareceu uma questão que especificou o PDCA. No ciclo PDCA, não, o PDCA é diferente do que eu estava falando. Ele também aparece bastante. É o planejar, direção, controle e organização. Mas esse aqui é um treco, na verdade é um treco de inglês, tá? O PDCA é um treco de inglês organizacional de troca, qual é o mesmo nome? Basicamente, ele é um método temporal, entende? De como é um exemplo de como agir na organização. É diferente do PDCO, tá? Daí as etapas temporais que eles querem é primeiro planeje a coisa que você vai fazer. Daí você executa. Depois que você executou e depois que você planejou e executou, você verifica. O que vai se verificar? Você vai verificar os erros. Você vai verificar os erros e os acertos. Daí você corrige os erros e repete os acertos. Ou pare de fazer as coisas que você errou e continue e melhore as coisas que você acertou. Você vai fazer essa verificação do tempo. E daí, act, ação. É a ação corregedora. É o controle final, sabe? O act é a ação de corrigir e fazer essas ações, fazer mais planos novamente, dessas informações que você conseguiu da verificação. Daí, de novo, definir metas, executar tarefas. Metas é planejamento. Tarefas é a execução. Resultados, verificar resultados é a verificação. E atuar corretivamente, referência é a ação. Respectivamente, etapas do planejamento, execução, verificação e ação. É uma questão ambígua. Não é, na verdade, uma questão ambígua, é uma questão bem lei seca, sabe? Se tivesse uma lei seca de administração, essa aqui com certeza seria um texto do que é o treco. Só não teria a frase são. Referem-se respectivamente às etapas, né?
Tá certinho. Próxima questão. Vou fazer mais duas questões para terminar. A opção que apresenta o processo de gestão de pessoas, que fundamenta a criação de condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades nas organizações. Agregar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas ou monitorar pessoas. Qual é a certa? De novo, para enunciado. Apresenta o processo de gestão de pessoas que se fundamenta no quê? No que se fundamenta? Na criação de condições ambientais e psicológicas. Ou seja, aquelas coisas, teorias motivadoras, certo? Ambientais, psicológicas, satisfatórias para as atividades nas organizações. Daí, o que eu quero mesmo? Eu quero saber o nome de processo de gestão. Processo de agregar pessoas, não, parece que não agregar pessoas não parece que tem a ver com condições ambientais e psicológicas. Recompensar pessoas também não parece ter a ver com condições ambientais e psicológicas. Quer dizer, recompensar até pode parecer ambiental, né? Desenvolver pessoas é psicológico. Manter pessoas. Processo de gestão de manter pessoas. E, bom, eu decido que eu não tenho a menor ideia. Então vamos ver o gabarito só. Resposta é manter pessoas. Né? Legal. E última questão. Os desafios para a gestão de pessoas nas organizações contemporâneas destacam-se uma nova postura de atividade de seleção entre pessoas. Nesse sentido, essa nova postura corresponde a tendências de manter as atividades de seleção nas próprias equipes a despeito das alterações organizacionais. Manter as atividades de seleção em departamentos centrais a despeito das alterações organizacionais. E não tô com o saco, não entendi nada. Então vamos só ver o gabarito. Gabarito, 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 gabarito. O gabarito é, de novo, só para cartão. Essa nova postura é correspondente à tendência de, uma tendência de quê? Primeiro, eu quero uma tendência sobre o quê? Os desafios para a gestão de pessoas nas organizações contemporâneas destacam-se para a nova postura de atividade de seleção de pessoas. Postura de seleção de pessoas é tendência de quê? É de descentralizar as atividades da seleção, originalmente executadas por departamentos centrais, para as próprias equipes de trabalho. Ou seja, eles chamam outras pessoas para fazer a contratação. Entendi. Bom, final. Tchauzinho. Administração, aprendemos alguma coisa? Bom, a gente aprendeu. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu um cara dos líderes. A gente aprendeu um cara dos grupos, equipes e grupos. A gente aprendeu do. Esqueci qual que aprendeu, né? Tchauzinho!